Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam, ó, joinha. Enfim, vamos começar nossa aula hoje. Pessoal, nossa aventura começa na página 15, tá? Nós vamos até a página 17 hoje. Bem simples e bem fácil para você. Vamos aqui inteirar a filosofia num diálogo bem tranquilo. Você já conviveu com alguém que tudo tinha que ser do jeito dela? Essa pessoa tem princípios absolutistas. Como assim? Nós sabemos que ao longo das sociedades históricas, eu vou contar um segredo para você. Você que vai entrar agora, né, nono ano, ensino médio, não se utiliza o termo primitivas, mas sociedades primitivas. Por quê? De acordo com algumas interpretações, o termo primitivas ele dá uma espécie de evolucionismo. Sim, um evolucionismo, no caso, eu diria pejorativo, sim, por quê? Ele quer pegar a sociedade medieval e falar que nós somos superiores que essas pessoas, e na verdade não. Desde Sócrates, você pega Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos filósofos aí, Nietzsche, já é moderno já, mas enfim, Santo Agostinho, que já é medieval, Tomás de Aquino, que já é medieval, né, tal. Você pega tantos filósofos, hoje, filósofo, né, contemporâneo aí, Simone de Beauvoir, e outros tantos, né, filósofos aí que são, né, um que está aí na atualidade, hoje em dia, Viviane Mosé, né, Felipe Pondé, épocas diferentes, mas que basicamente pensam de forma bem similares a pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos possuem pensamentos atuais. Então, não é justo, de acordo com algumas interpretações, e faz sentido você falar com a sociedade primitiva, no sentido, porque a palavra primitiva, pessoal, ela acarreta o quê? Um certo tipo de falta de inteligência, de QI, né? Então, ou seja, sociedades históricas, vamos tratar como sociedades históricas, porque aconteceu aí ao longo da nossa história do mundo, mais inteligente, né? Quando você fala sociedades históricas, a pessoa fala primitivas, tá? E se for contar isso pra ela, opa, peraí, fulano é inteligente, fulano estudou, né? Tá, ele estudou filosofia antes. Então vamos lá. Cidadania. Quando eu falei para você princípios absolutistas, por quê? O que acontece? Antigamente, né, ali na época medieval, mais ou menos ali nesse período, o que acontece? Existia não existia república ainda, né? Era monarquia. E o rei, né, em diversos períodos da história, teve aí um poder absoluto. O que é um poder absoluto? Ele decidia quem ia viver e quem não ia viver. Se ele quisesse matar 50 pessoas, ele matava 50 pessoas, não interessa quem fosse. E se ele quisesse fazer isso. Quando chegou, né, na Idade Média, né, a Igreja Católica, ela começou a tomar grande parte, né, ela foi conhecida como Senhora Feudal. Então, ou seja, o rei ele já tinha, ele era muito absoluto, mas na verdade ele não era tão absoluto assim. E daí pra frente, menino, foi só ladeira abaixo, até acabar com depois de muito tempo, né, acabar com a monarquia e instaurar aí a república, né? Então o que acontece? O rei, ele tinha esse poder absoluto. E ele era simplesmente uma criança mimada que fazia tudo na hora que queria, do jeito que quisesse, quem não quisesse morria. E aí ele mandava até ele expandir o império dele, ou então simplesmente na hora que ele ser atacado e ser morto. Funcionava basicamente assim. Entendeu? Então aqui no texto diz que historicamente a primeira experiência de cidadania a qual temos notícia aconteceu na Grécia Antiga, em Atenas. Para ser mais preciso, tá. Então tá. Ah, professor, então quer dizer que sempre aconteceu assim? Não, pessoal. O que acontece? Existia também sociedades que usavam do poder democrático, né, do poder de cidadão, que na Grécia Antiga tinha, sim, basicamente um reflexo de cidadania, onde as pessoas, os homens, acima de 21 anos, cidadãos atenienses, né, tinha que ser da cidade, de tal família, basicamente, assim, tinha que ter um poder aquisitivo, né? Tal, mais ou menos. E aí, o que acontece? Esses cidadãos, não é cidadãos, cidadãos, esses cidadãos, eles se reuniam e na cabeça deles, eles estavam ali exercendo o poder de onde todos eles podiam falar. Se um quisesse falar, tinha que ser ouvido e tal.
Então era basicamente isso, né? Era o termo de cidadania, era o reflexo que nós temos hoje em dia, onde eles se reuniam em assembleia e discutiam sobre as leis e sobre também os próximos passos políticos. Legal, mas infelizmente excluía mulheres, né? Escravos, que naquela época também tinha escravos, então excluía uma série aí da população aí que eram muito consideráveis e que hoje em dia é inadmissível você excluir mulheres, né? Por favor, vamos respeitar. Vamos respeitar, não. Vamos incluir sempre cada vez mais. Esse negócio aí não existe. O pessoal que criou aí, mas não existe. Outro marco histórico para compreendermos o que significa cidadania foi o período entre os séculos 17 e 18, no período em que as revoluções combateram o absolutismo, no qual um governante, o rei, tinha poder de vida e morte sobre os governados, o povo que eu falei para você. O rei era uma criança mimada, que se quisesse matar, todo mundo matava, quem quisesse matar. Lógico, pessoal, assim, que não era todos os reis, assim. Nós temos que entender que, assim, mas ele era basicamente uma criança mimada. Por quê? Ele fazia o que ele queria e todo mundo tinha que ficar rindo e achando bonito. Chato isso, né? Enfim. Tais evoluções contribuíram para propagar a democracia, regime político cujo objetivo principal é garantir participação dos cidadãos nas decisões que afetam a vida de todos. Então, ou seja, nada mais justo. Eu quero participar da sua decisão. Você vai falar sobre mim. Como que. Olha para você ver. Por isso que é interessante o feedback da população na política. Por quê? Um político, estou dizendo para você, um político que ele, né, tem auxílio, um deputado federal. Ele tem auxílio transporte, né, que ele tem um carro oficial lá. Ele tem auxílio moradia. Ele tem uma série de auxílios, né, fora o salário, que ele recebe um salário, né, muito bom comparado à realidade de tantos brasileiros. E o que acontece? Ele vai fazer uma lei para a Dona Maria que mora lá no Morro da Formiga, tararara, na rua tal, 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 tal. A Dona Maria não quer, acha que essa lei que ele vai fazer não vai ser justo para ela. Na verdade, vai até prejudicar a Dona Maria. Então o que acontece? Porque a Dona Maria, ela é vendedora ambulante. E ele quer falar o seguinte, ele vai implementar uma fiscalização, né, no bairro da Dona Maria, onde todo mundo tem que pagar os impostos para poder aumentar a aposentadoria da Dona Maria quando a Dona Maria, estou citando um exemplo aqui bem aleatório, tá? Para quando para a Dona Maria aposentar. Só que a Dona Maria falta 5 anos para a Dona Maria aposentar. Ela tem hipertensão, tem diabetes, um monte de coisa. E não tem um plano de saúde, coisas que os nossos políticos eles têm, de qualidade. Então o que que acontece? A chance de Dona Maria viver mais 5 anos é uma chance grande, mas assim, querendo ou não, bem limitada em comparação aos nossos políticos. E ela vende o abacaxizinho dela ali na rua, tal, para ganhar um troquinho. Então o que que acontece? Eles querem regulamentar, é um exemplo que eu tô dando, bem aleatório que eu criei aqui agora. Eles querem regulamentar para poder Dona Maria, para poder suspender esses vendedores ambulantes, para as pessoas comprarem mais no supermercado e consequentemente pagar mais impostos para poder, né, dividir ali os bens entre a população. Vai prejudicar a Dona Maria. Por quê? Ela vai trabalhar de quê agora? Ela vai ter que entrar no serviço. Antes ela vendia o abacaxizinho, se estava chovendo, ela não ia trabalhar. Se ela sentia uma dorzinha, ela não ia trabalhar. Ela tinha os clientes fixos, que às vezes ela mandava como diz o pessoal, vou usar a expressão que eu odeio, um zap. Eu odeio essa expressão. Mas mandava um zap pro pessoal, a pessoa ia lá na casa dela pegar o abacaxi que ela vendia, né? Tinha um neto dela, Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio ia colocar os abacaxis na bicicleta e ia levando. Então, com essa fiscalização, que na intenção era ajudar o pessoal, tá fazendo dificultar. Então, nada mais justo que a população participar da política, principalmente a população mais carente, né? Levar acesso à educação para as pessoas, porque o Luiz Cláudio, ele não pôde ter que estudar, porque ele tem que trabalhar para poder ajudar a avó. Olha que coisa, né? Então, nada mais disso do que Dona Maria também participar da política, exercer o poder dela de cidadã e o quê? E participar da política. Então é isso que o nosso texto ele vem querer dizer pra gente. Nós temos realidades diferentes, né? Nós temos pessoas diferentes e nada mais justo do que participar todo mundo da política. Eu vou falar um absurdo pra você, mas antigamente, né, as mulheres elas não participavam. Sério, a mulher ela não participava antigamente, a mulher não podia ir à escola. Olha que coisa, né? A mulher simplesmente ela era
obrigada a ficar em casa, aprender a lavar, passar, cozinhar, tricotar, costurar. O que mais? É, lavar, passar, tarararararã. Criar um instinto materno, cozinhar. Já falei cozinhar? Tem um instinto materno para poder o quê? Ser submissa ao marido dela. Hoje em dia isso não existe mais, a não ser se a pessoa queira. Né? Mas nós temos leis aí onde uma que funciona muito bem a Maria da Penha, tá? Funciona muito bem no Brasil. Nós temos alguns casos assim aleatórios, mas é uma lei que funciona muito, né? Que exerce esse poder de direito. Então eu fui do direito aqui falar para você, fui na história, mas tudo se remete à filosofia. Porque conforme o tempo, né, tudo isso mudou. A mulher, ela saiu de dentro de casa para poder trabalhar, ela cansou. Quem disse que a mulher, às vezes, ela não queria casar com o cara, às vezes ela queria casar com a outra mulher. E aí? Teve alguém que teve que dar um grito para poder isso tudo parar. Infelizmente, pessoal, muita lágrima escorreu, muito suor foi derramado, muito sangue foi assim estirado ao chão para poder termos hoje um pouco dos direitos que nós temos enquanto né, negro, enquanto preto, a mulher enquanto mulher, o pessoal né, mais carente né, também teve, e até hoje ainda nós temos que lutar muito, né? Os componentes os participantes da comunidade LGBT também tiveram que bater muita panela para hoje em dia estar um pouco melhor do que antigamente. Então é isso que eu quero falar para você, o respeito e o direito das pessoas. Pensar nos direitos pode nos imaginar que eles são facilmente aplicados, o que estabelecidos beneficiam todos de forma imediata, como se a igualdade fosse uma consequência natural da existência deles. Então, o que que o texto ele quer dizer pra gente, pessoal? Que muita gente teve o direito, né, rasgado. No período mesmo da escravatura, as pessoas de cor, né, as pessoas pretas, as pessoas negras, ainda um debate ainda muito grande ainda sobre como se posicionar, né, entre negros e pretos, né, mas enfim, a comunidade preta, ela teve foi vítima de muito ataque. Hoje em dia já temos crimes, né, uma lei né, que criminaliza isso, mas infelizmente tem muitos casos isolados, inclusive na internet, né, vamos pôr assim, grande parte na internet, né. Então é isso que eu quero falar para você, responsabilidade, cidadania, direitos e deveres, isso que nossa aula vem falar hoje para você. Um abraço para você. Espero de verdade que você esteja torcendo para que ano que vem nós possamos estar em sala de aula, comemorando. Vamos fazer um cupcake aí para levar para vocês. Enfim, vamos fazer alguma coisa aí para poder comemorar esse tempo que nós passamos e que com certeza trouxe muitos ensinamentos, ok? Vamos torcer bastante. Um abraço para você. Espero que você tenha uma excelente semana. Não é uma boa, não é uma excelente semana, tá? É isso. Agora fiquem com as atividades, com o restante das aulas, ok? Tchau, tchau.